Diante de uma pintura famosa avaliada em $1 milhão, Fred não conseguiu segurar um espirro. Quando viu a saliva escorrendo sobre o quadro, entrou em pânico e tirou um lenço do bolso para tentar limpar. No entanto, ao passar o pano, surgiu uma enorme mancha azul na tela. Desesperado, Fred percebeu que o lenço estava sujo com tinta azul. Ele logo entendeu que a caneta que estava em seu bolso havia vazado. Sabendo que recebia apenas 3 mil por mês, pensou que jamais conseguiria pagar por aquele estrago, mesmo trabalhando por toda a vida. Sem perder tempo, ele fechou a porta do salão e tentou limpar a mancha usando a barra da camisa. Só que aplicou tanta força que acabou rasgando a tela da moldura. No meio da confusão, ainda pisou em cima da pintura algumas vezes. Ao ver que nada ao redor ajudava a remover os danos, decidiu esconder o quadro para pensar em uma solução. Cobriu a pintura com um pano branco, fingindo que era uma bandeja de refeição, e caminhou para fora sob o olhar dos funcionários. Quando achou que estava tudo sob controle, virou um corredor e deu de cara com um carrinho de verdade. Para não levantar suspeitas, Fred olhou para fora da janela com uma expressão exagerada, e o entregador, curioso, fez o mesmo. Aproveitando a distração, Fred se afastou rapidamente. Logo encontrou um quartinho de limpeza, onde prendeu o quadro em uma morsa e começou a vasculhar os armários. Para sua sorte, achou um recipiente com solvente de tinta. Molhou o lenço com o líquido e começou a esfregar com cuidado. Para sua surpresa, a mancha azul desapareceu. Aliviado, sentiu que ainda havia esperança. Mas, ao se virar para guardar o produto, notou algo preocupante. Bolhas começaram a surgir na tela. Tentando consertar, ele esfregou mais forte, sem perceber que estava piorando tudo. Quanto mais limpava, mais a imagem se desfazia. No fim, o rosto do senhor retratado na pintura simplesmente sumiu. Com o coração apertado, levou o quadro de volta para a sala de segurança e, ao chegar, deu de cara com o responsável pelo acervo, chamado Marcos. Quando Marcos viu o quadro vazio e o rosto desesperado de Fred, já entendeu que algo grave havia acontecido. Ao levantar o pano que cobria a pintura, perdeu totalmente a esperança. Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Com o diretor do museu prestes a retornar, Fred e Marcos não tiveram escolha. Colocaram a obra danificada no cofre e tentaram pensar em algo melhor. Mais tarde, na casa de Marcos, Fred ouviu do filho dele que havia um pôster da mesma pintura em seu quarto. Isso deu a Fred uma ideia ousada. Ele pegou uma garrafa de laxante potente, um tubo de cola, uma escova pequena, uma secadora de cabelo e 9 ovos. Colocou uma roupa justa, prendeu a secadora na cintura e partiu com um skate em direção ao museu. Lá estava a obra original, de valor incalculável, danificada por acidente. Para trocá-la sem ser descoberto, Fred fingiu que estava com problemas e conseguiu distrair o segurança. Derramou todo o laxante na xícara de café dele. Quando o segurança voltou, bebeu tudo de uma vez. Pouco depois, começou a se contorcer de dor e correu em direção ao banheiro. Mas Fred havia trocado as chaves, então a porta não abria. O segurança, sem opções, voltou à sala para pegar o molho completo de chaves e saiu correndo novamente. Nesse meio tempo, Fred entrou na sala protegida, retirou a pintura da moldura com um cortador e colou o pôster no lugar. Para dar aparência de original, misturou clara de ovo com cola e passou cuidadosamente sobre a imagem com a escova. Usou a secadora para secar tudo. O resultado ficou surpreendente. A cópia parecia verdadeira. Assim, Fred não precisaria mais se preocupar em passar a vida toda costurando para pagar a dívida. Enquanto isso, o pobre segurança ainda sofria no corredor do banheiro. No dia seguinte, todos estavam ansiosos para ver a famosa obra. Marcos já estava sem esperanças, mas Fred parecia confiante. Quando o diretor abriu o cofre, Marcos ficou em choque. A pintura estava inteira. Curioso, perguntou como Fred havia consertado. Ele apenas respondeu: "Era para estar assim."